Olá, corretor de imóveis. A gente continua fazendo uma homenagem aos grandes nomes do mercado imobiliário. Hoje a gente vai bater um papo com a Luiz Macedo, que tem 60 anos de profissão e continua na ativa. Aliás, trabalha bastante, foram várias tentativas para nós conversarmos aqui hoje no programa. A Luiz tem uma rotina agitada e bastante produtiva. Além de corretor de imóveis, também é advogado, construtor, professor. E a gente bate o papo com ele agora. Obrigada por ter vindo aqui ao Conexões Imobiliárias. Que honra tê-lo aqui. A honra é minha, Mirelle. Fico muito grato pelo convite e dizer que você é persistente. Por esta razão, eu peço desculpas pela demora e lhe agradeço pelo convite. Repito. O senhor é o corretor 0001 do Ceará. Como é que foi o contexto do senhor tirar o primeiro Cresce aqui no estado? Mirelle, uma comissão vinda de Recife, do Cresce, 7ª região, situada no estado de Pernambuco, sob o comando de Mariano Carneiro da Cunha, o presidente, na época, do Cresce, da 7ª região, implantar uma delegacia no estado do Ceará, do Cresce de lá. O Mariano, numa reunião em minha casa, na noite do dia que ele chegou, ele me perguntava então se eu queria que ele trouxesse de lá, de Pernambuco, ou mandasse um despachante para tirar a documentação em Fortaleza, para ser enviada para Recife, para dar início aos profissionais do estado do Ceará. Eu então perguntei ao presidente Mariano quando ele retornaria a Recife. Ele respondeu que no dia seguinte à noite. Eu então agradeci e no dia seguinte, pela manhã, eu mandei um secretário tirar aquela documentação durante todo o dia, o que foi concluída até às 17 horas e à noite no aeroporto. Pedi 5 minutos da atenção do Mariano para que eu pudesse apresentar a ele a documentação que ele havia pedido. Quando ele conferiu a documentação, perguntou até se eu podia ir para Recife ensinar o despachante de lá como fazer aquilo. Eu agradeci ao Mariano e ele então me confirmou que na semana seguinte retornaria a Fortaleza para aqui entregar a primeira carteira dos corretores inscritos na delegacia do estado do Ceará, na delegacia do Cresce de Recife. Meu número na carteira foi o 476, que era o número dos corretores existentes já lá em Recife naquela época. Ora, na semana seguinte, Mariano se apresenta com a sua delegação e aqui no Ceará me entrega a carteira com o número 476. Com a criação do Cresce, do estado do Ceará, então meu número, que lá em Recife era 476, aqui 0001, do estado do Ceará. E eu tenho muito orgulho disso, como tenho um grande orgulho da categoria de corretor de imóvel formado daquela época até hoje. Hoje já passamos de 12 mil, esse número já passa de 12 mil. Então, com o número de 12 mil, então vejam os senhores que dá para se orgulhar de um grande trabalho que vem sendo prestado, sobretudo pelos dirigentes do Cresce, os presidentes que o Cresce teve até hoje e tem. Nós temos os nomes de todos os presidentes e batendo palma para eles que fizeram essa administração, estão mantendo a categoria com muita elegância no Ceará. E a você, Mirelle, também, que faz parte desse Cresce. Agradeço. Até hoje, o senhor negocia imóveis, o senhor continua na ativa, na corretagem. Como é a sua rotina hoje? Mirelle, a minha rotina continua. A profissão de corretor de imóvel, ela é, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas as profissões, porque você atende o comprador nos sábados, domingo, dia santo, durante o dia e a noite, porque o investidor,
o que atua no mercado imobiliário, mesmo como investidor, ele, sem dúvida nenhuma, recebe muito bem o profissional em sua residência. Ele se desloca, eu tenho um escritório acoplado à residência, ele aproveita a noite e vai também no seu escritório ou na sua residência e faz o negócio em plena noite. Tem os que viajam, e eu fiz muitos atendimentos a clientes do mercado imobiliário que viajavam em negócios, sobretudo para São Paulo, e me convocavam, e me convocam ainda hoje, num número bem mais reduzido, dada a concorrência que nós temos. Finalmente, nós temos 12 mil corretores de imóveis inscritos. Então, vejam que em número diminuto, mas me telefonam para que eu faça ali um atendimento na venda, na elaboração de um contrato, na documentação, na escrituração do imóvel, até mesmo na avaliação, que nós fazemos tudo isso. Eu faço e faço oferecendo segurança a todo e qualquer profissional, a todo e qualquer empresário, a todos que fizerem qualquer tipo de investimento dentro do mercado imobiliário no estado do Ceará. O senhor teve que se reciclar muito ao longo do tempo, porque a profissão de vocês, ela passa por constantes mudanças, né? Essa reciclagem, eu, quando passei 10 meses presidindo o Sindicato de Corretor de Imóveis, eu convocava sempre o corretor de imóvel, aquele que havia deixado o curso de corretor de imóvel, dizendo que devia ser feito, e ser feito sem dúvida nenhuma, pelo menos uma vez por ano, a reciclagem em todos os corretores. Ela é de suma importância, e eu sinto que até o Cresce, sem dúvida nenhuma, deve ter convocado essa gama de corretor de imóvel, e deve fazer sempre, desses encontros, para uma verdadeira reciclagem em todos os corretores. Os que fazem reciclagem, ou que vêm fazendo, ou que fizeram, sem dúvida nenhuma, tiraram um grande proveito na venda, no atendimento ao cliente, que, sem dúvida nenhuma, deu àquele corretor a preferência para ser dele o corretor de imóvel da família dele. Hoje fala-se muito em fidelizar clientes. Pessoal que lida muito com marketing digital, fala muito da importância de conquistar e fidelizar o cliente. Como é que o senhor fidelizou um cliente por 40, 50 anos? Qual é o segredo? É importante. Eu posso mencionar aqui um cliente, até nominar o nome do cliente. Eu tenho o José Alves de Oliveira. É um simples comerciante de um supermercado simples e que há 40 anos José Alves de Oliveira atua e gosta de investir em imóveis, sobretudo na Vila União. O José Alves, ele me compra o imóvel, ele me convoca para fazer uso capião, regularizando o imóvel que ele comprou e que não estava regularizado. Ele me indica ao cliente, ao amigo dele, que ele tem atenção e respeito, e, na verdade, forma-se aquela corrente. Eu trabalhava para o José Alves e minha filha também atuava como advogada dele. A semana passada, agora, num contato que eu tive com ele, mostrando a minha atuação numa regularização de um terreno que eu havia vendido a ele e que foi questionada pela vizinha na tentativa de tirar proveito de uma parte daquele terreno, quando eu exibia para ele a petição que eu teria dado entrada buscando justificar a segurança da venda feita e da documentação daquele imóvel,
ele dizia, com muita segurança, eu nunca esqueci a ajuda que recebi junto, como advogado da sua filha. Mas nós continuamos, e aqui estamos. Ele dizia, vamos continuar. E eu estou dizendo, e para os meus amigos, que você resolve. Então, o fato de o senhor sempre ter optado por ser correto, por ser honesto, fez com que o senhor fidelizasse clientes por tantas décadas, né? 2 décadas, 3 décadas. Hoje, o senhor trabalha com o quê? Porque eu já soube que a sua primeira venda, no seu primeiro dia de trabalho, o senhor conseguiu vender vários loteamentos e não parou mais. Foi assim que essa história começou na corretagem? Foi. Foi, lhe digo mais. A primeira venda, ela se deu num loteamento que hoje é o Distrito Industrial do Ceará. Continuo vendendo, não loteamento, mas eu continuo na venda individual do imóvel A, B ou C, que não seja loteamento já concluído. E atuo regularizando aquela documentação. Em primeiro lugar, analisando a parte jurídica da coisa. Depois, levando ao comprador a segurança de que, mesmo não estando regularizado, no tempo, aquele imóvel será regularizado como um todo, dando ao comprador a segurança que ele precisa. Nós temos agora também um meio de como fazer a coisa com mais segurança, dado exatamente as novas leis criadas, sobretudo, quando já vamos dizer assim, de 1964 para cá, com o advento das mudanças surgidas no mercado imobiliário, sobretudo as mudanças que se deram na rede bancária. Internet também, nós temos a Lei 4.357, 4.380, e temos a Lei dos bancos, a lei bancária que se deu, tudo isso advindo do tempo que a gente atuava com preço fixo. Com essa mudança, o sistema financeiro de habitação, através do Banco Nacional de Habitação, isso foi quando eu atuava dentro das grandes imobiliárias, quando edificados aqui o Jalci Beira-Mar, o único prédio implodido, o primeiro prédio implodido na Grande Fortaleza. Então, eu sentia lá o presidente do BNH, dentro do escritório de José Siqueira, o incorporador número 1 da época, tentando justificar o porquê da aplicação da correção monetária e da maneira que a gente teria, nós corretores, de explanar, de como fazer chegar a aceitação do cliente comprador de imóvel financiado e aceitar que o valor da prestação ele seria alterado no mês a mês, porque a obra era por administração. E nós tivemos um trabalho evidentemente maior para poder vender o imóvel naquela época. Foi o ano das dificuldades que teve o mercado para ser atendido como todo. Eu até brinquei quando a gente começou a entrevista, dizendo que a gente teve dificuldade de marcar uma data, né? Porque em alguns dias, 6h30 da manhã, o senhor já tinha cliente, já tinha ocupação. Como é a sua rotina hoje? Eu digo que continua. Continua porque os problemas no mercado continuam também. Mesmo com essa diversidade de profissionais, cada um com seus conhecimentos, com as suas ideias e com a sua luta do dia a dia, mas a minha continua porque existe os velhos e antigos profissionais do mercado que, na verdade, não esqueceram
aquelas dificuldades já enfrentadas e que acreditam ainda que a minha atuação, ela sem dúvida nenhuma ainda dá para responder o questionamento que ele tem lá para fazer. Tá? E solução, questionamento e solução dos problemas. Que é o mais importante, Que é né? o mais importante. A internet hoje representa o que para o mercado imobiliário? Eu diria que foi o maior presente que o corretor de imóvel de todo o Brasil recebeu. Por quê? Porque, na verdade, a internet ela localiza o imóvel, ela fotografa, ela veja os problemas que existem naquele imóvel, ela fornece ao corretor, até aquele que não recebeu conhecimentos até hoje suficiente para detectar outras coisas, ela fornece ainda modelos de como pedir certidões. Hoje a coisa está funcionando numa engrenagem danada que o corretor de imóvel eles têm que estar atualizado. Então a internet está aí, fornece tudo para o corretor. Só falta a internet pagar a comissão ao corretor, porque o resto ela está fazendo brilhantemente, com muito orgulho, para quem eu tenho um secretário que pinta e bota por causa da internet. Não tem esses estudos. E o que o senhor diria para o corretor de imóveis que tem medo da internet? Eu diria ao corretor de imóvel que ele tenha medo dele mesmo, por não ter ainda avançado nos conhecimentos a ponto de aceitar a internet. Precisa de ter consciência e segurança no que está sendo feito, no que vai fazer, sem medo. Um corretor de imóvel não pode ter medo de absolutamente nada. É buscar o conhecimento amplo que ela oferece para todos. Eu lhe confesso que eu não tenho ainda o uso adequado e preciso que a internet me oferece. E lhe disse e repito que, na verdade, tem que me valer do secretário para ele, às vezes, me ajudar, sobretudo nesse avanço que a internet está dando, distribuindo facilidade para toda a categoria de corretor de imóveis. Eu acho que esse seu ensinamento vale para todas as profissões, não somente para nós corretores de imóveis. Porque eu não quero falar das outras atividades, que aí vai longe, viu? Mas, sobretudo, da categoria profissional do corretor de imóveis. É uma coisa linda a chegada, foi, a meu ver. Quais são os erros que quem está começando comete? Os mais comuns, que o senhor observa? Eu mesmo posso confessar um erro meu, para começar, é falar muito. Ter cuidado, muito cuidado, em conhecer o imóvel, que é objeto de trabalho do corretor, como está a documentação deste imóvel, como transferir este imóvel para o seu cliente com toda a segurança e precisão que ele, corretor de imóvel, que tiver essa dificuldade, vá se reciclar. Nós temos que prestar um serviço à altura. Somos bem pagos para isso. A comissão, ela tem uma grande vantagem, é que ela chega ligeiro. O corretor pode vender o imóvel hoje, pode hoje mesmo, na celebração do contrato, ele receber a comissão, os honorários dele sobre aquela venda, dependendo da aceitação das partes. Se as partes se sentem seguras, a concretização da venda se deu ali, na hora da assinatura do contrato de compra e venda de imóveis. O contrato é, sem dúvida nenhuma, bem elaborado, a segurança que oferecemos ao comprador da estabilidade da documentação do imóvel.
Depois de tantos ensinamentos, só resta agradecer a presença do senhor aqui na TV Cresce, no programa Conexões Imobiliárias. Mirelle, o agradecimento é todo meu. Eu lhe peço desculpa pela demora no agendamento do dia de hoje para aqui estar. E quero agradecer a você, ao mestre Luan Gerard e a Nina Sânia, a equipe aqui da TV Cresce. Muito obrigada. São poucas as pessoas que... A Nina Lima também. São poucas as pessoas que chegam aqui, sentam aqui nessa cadeira e agradecem a equipe. Ou seja, o senhor nos dá mais um ensinamento, que é valorizar todas as pessoas que trabalham com a gente. Sem dúvida nenhuma, eu faço isso com muita alegria, porque nós fazemos um bicho chamado Brasil Grande. É trabalhando que se chega lá. Muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. E para quem quiser acompanhar as outras entrevistas, pode ir na playlist TV Cresce Ceará Oficial, que tem vários programas sobre comunicação, sobre direito imobiliário também. É só você conferir. Na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau.